Agora a fase de ação corretiva, né? Que é a correção sobre os desvios, que é agir corretamente. Pessoal, respondido às questões propostas nas etapas anteriores, que nós exploramos aí na fase S e D do SDCA, registrar os principais desvios encontrados para a sua análise. Então tem que ser registrado os principais desvios para que seja entendido a causa desses desvios. Então a análise de porquês deve ser feita pela supervisão com a operação buscando a causa raiz imediata, de modo a compor um plano de ação. Nós vamos falar um pouquinho o que é causa imediata. A intenção é analisar o ocorrido e criar ações para que não ocorra mais esse problema, por esses motivos levantados, deixando o processo mais estável e mais confiável, ou seja, mais robusto. Então isso é o que é feito na fase corretiva sobre os desvios do ciclo SDCA. Pessoal, o que é análise de causa imediata que nós comentamos no slide anterior? O que é isso, pessoal? Causa imediata é sempre relativa ao cumprimento de procedimento operacional padrão, né? O fluxograma a seguir mostra o que fazer quando o procedimento padrão não é apropriado ou não é seguido pelos operadores. Então, causa imediata é aquela causa onde eu percebo que alguma ação dentro do plano de controle, dentro das fases S e D, não foi cumprida. Então, imediatamente eu consigo perceber esse desvio, né? Principalmente em relação a um procedimento que deveria estar sendo seguido e você já percebeu que há um desvio operacional, ou seja, o operador não está cumprindo. Isso é causa imediata, tudo que tem a ver em relação à documentação que você checou nas fases S e D do SDCA. Nós temos um fluxograma que ajuda a gente então a detectar algum problema relativo aos procedimentos operacionais que são inclusive muito interessantes. Aqui está o fluxograma e algumas contramedidas de prevenção contra a reincidência de anomalias de acordo com Ozotani, né? Que é um japonês. Então, você pode verificar aqui as ações 2, 3 e 4 para quando o padrão não for apropriado. Então, quando o padrão ele não é apropriado, você pode ter basicamente 3 causas e 3 ações, né? E as ações 5, 6 e 7 para quando o padrão não for cumprido. Se o padrão operacional não está sendo cumprido, aqui nas fases 5, 6 e 7 tem algumas causas e como você pode agir. Então fica aí uma super dica para você em relação a esse diagrama de Ozotani, que você pode fazer um diagnóstico rápido e tomar algumas ações basicamente sobre a parte de procedimento operacional. O que é análise de causa fundamental? Nós falamos o que é análise de causa imediata e uma outra questão é análise de causa fundamental. Pessoal, o que é então a análise de causa fundamental? A análise de causa fundamental é relativa à robustez do processo operacional padrão. Ou seja, quando um procedimento operacional ele não está robusto. O que é não estar robusto, pessoal? Não estar robusto é quando há alguns fatores de processo que são ainda desconhecidos, mas que influencia na anomalia de produto que precisa ser descoberto. O operador realmente ele cumpre todo o procedimento operacional, ele realmente está treinado, ele está disciplinado, ele está executando e mesmo assim uma anomalia ela surge. Então, quando isso acontece, nós falamos que o processo ou o plano de controle não está robusto. E então é preciso fazer uma análise não imediata, de causa imediata, mas de causa fundamental. Deve ser investigado mais profundamente, através de um projeto de Greenbelt, caso os 5 porquês iniciais não resolvam o problema. Então, analisando as primeiras causas imediatas e o problema ainda persistindo por algumas vezes, é feita uma análise de 5 porquês. Uma análise de 5 porquês bem feita resolve 70%, 80% dos problemas, desde que seja feita com uma clareza, com entendimento dessa técnica simples, mas muito poderosa. E se realmente não for suficiente, é necessário criar aí um projeto de Greenbelt para que seja realmente
descoberto a causa raiz, porque o supervisor ele não tem esse tempo. O que o supervisor, que o coordenador, que o encarregado, que o líder pode fazer é a análise de causa imediata, que tem a ver com desvios em relação ao cumprimento de padrões, ou coisinhas simples relativo ainda à robustez dos padrões e de problemas de descumprimento. Agora, se tiver que, além de 5 porquês, fazer uma investigação mais profunda, é preciso delegar isso a um projeto de Greenbelt para que a área de engenharia possa ajudar na solução de problemas no chão de fábrica. Pessoal, aqui eu quero dar um exemplo de 5 porquês, né? Muitas vezes é necessário fazer, ainda dentro do processo investigativo de análise de causa fundamental, a aplicação de 5 porquês. Então é uma técnica que, embora seja simples, ela não pode ser de forma nenhuma ignorada pela liderança de linha de frente. Eu vou dar um exemplo para vocês didático de como funciona o processo de 5 porquês, tá? E embora seja fácil, eu percebo aí muitos equívocos no chão de fábrica. Então, quanto mais você praticar, mais você pode dominar essa técnica que pode ser muito útil para você para identificar sem muita profundidade a análise de causa fundamental. Vamos lá nesse exemplo mais didático aqui, pessoal. Foi percebido que o monumento de Washington estava se deteriorando mais rápido do que qualquer outro monumento nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é limpo com mais frequência que os outros monumentos. Por quê? Porque tem mais dejetos de pássaros que os outros monumentos. Por quê? Porque tem mais insetos, comida preferida dos pássaros, em torno desse monumento. Por quê? Porque a lâmpada que ilumina este monumento é diferente das outras e atrai mais insetos. Então, pessoal, aqui é a causa raiz do problema, né? Ou seja, a causa fundamental. Então, através de um exemplo simples e didático, quando você faz a análise de 5 porquês com a equipe, você pode sim chegar na causa raiz. Muitas vezes não precisa chegar aos 5 porquês, muitas vezes no terceiro ou no quarto já é necessário você entender a causa fundamental e sobre ela você desenvolver um processo de ação corretiva. Tá? Então aqui está um exemplo didático da análise de 5 porquês. Perguntas então da fase A do SDCA, pessoal. Quais desvios mais relevantes foram encontrados em relação à clareza dos padrões? Quais desvios mais relevantes encontramos em relação ao conhecimento e domínio dos padrões por parte dos operadores? Quais os desafios em relação ao cumprimento dos padrões você identificou? Por que esses desvios estão acontecendo, né? Então, praticar aí os 5 porquês que a gente acabou de dar um exemplo didático para tentar entender por que esses desvios estão acontecendo, né? De uma forma tranquila, positiva, sem procurar culpados, diga-se de passagem, junto com os operadores. A ideia é resolver o problema e não criar mais problemas. Quais serão as ações sobre as causas imediatas, né? Basicamente identificadas nas fases S e D do SDCA? Quem será o responsável e qual será o prazo de entrega das ações? Então, tem que ser muito claro aí, fazer os 5 Ws, 1H aí, para que realmente um plano de ação seja desenvolvido. Então, quem será o responsável, qual será o prazo para entregar as ações? Como as ações serão acompanhadas até a sua conclusão? Como vai ser feito o acompanhamento, o gerenciamento dessas ações? É muito importante a liderança de linha de frente tomar para si a responsabilidade de acompanhar, pelo menos semanalmente, a evolução das ações, senão nada acontece. Quem será o responsável por acompanhar a eficácia das ações? Ou seja, uma vez que as ações foram tomadas, ela resolveu, ela evitou que a anomalia aconteça. Então, basicamente, quando esse processo se conclui e mesmo assim a anomalia retorna, o mesmo tipo de anomalia que você tratou, ela retorna 3 vezes, então é escalonado esse tipo de problema para um projeto mais profundo de Greenbelt, ok? Mas volto a falar, 80% dos problemas você fecha dentro do ciclo SDCA e por isso que é tão importante você treinar os seus operadores para que dominem esse ciclo.